abre aí comigo num capítulo que hoje, na mensagem de hoje, eu vou destrinchar um trecho desse capítulo. É o capítulo 29 do livro de Jeremias. Se você puder, abre aí comigo, Jeremias 29. É um capítulo bem conhecido e nós vamos usar ele como o texto-chave. Então a gente vai e volta diversos textos, mas sempre fazendo referência a Jeremias 29. Talvez o versículo mais conhecido nesse capítulo é o versículo 11. E esse versículo 11 diz assim: pois eu sei os planos que eu tenho para vocês, planos de te prosperar e não de causar danos. Fala comigo, prosperidade. É isso mesmo. Nós vamos falar aqui um pouco sobre prosperidade. Eu sei que esse termo é um pouco controverso nos dias de hoje, mas se nós olharmos prosperidade à luz da Bíblia, não precisa ser controverso, só precisa ser bíblico. Deus quer te prosperar. O texto diz aqui: eu tenho planos de te prosperar e não de te causar danos. Fala comigo, proteção sobrenatural. Eu não sei se você tem esse hábito, mas eu tenho esse hábito. Todos os dias eu oro sobre os meus filhos o sangue de Jesus. Eu declaro o sangue de Jesus da cabeça aos pés. E eu estava conversando com um pastor, o pastor que na verdade me casou eu e Júnia. Ele era o braço direito da minha tia Neuza Tioca, que foi uma das pioneiras nesse mover de batalha espiritual. E ele e sua esposa continuam esse ministério de libertação, de guerra espiritual, de cura interior. E ele falou assim, ele me ligou todo preocupado, falou: Theo, como é que você está? Eu falei: eu estou bem, pastor. Ele falou assim: olha, eu estava em oração, eu senti do Senhor que você precisa ungir a tua casa. Eu sei que a gente fala sobre essas coisas hoje em dia. Algumas pessoas pensam que é bobagem, que isso aí é uma coisa que não tem valor, é supersticioso, mas é bíblico isso. E isso é um hábito que também eu cresci fazendo. Toda vez que eu vou viajar, por exemplo, para cá, quando eu entro no quarto de hotel, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou orar, vou ungir aquele lugar, vou limpar. Eu dependo da proteção do Senhor. Faz sentido? E ele falou assim: unge a tua casa, unge os teus filhos. Vocês estão aí no Recife, vocês estão no olho do furacão. Deus te levou aí para um propósito. O inimigo não quer que você cumpra o teu propósito. Será que você entende isso? Que o diabo não quer que você cumpra o propósito que Deus te chamou a cumprir. Se o diabo não quer que eu cumpra o propósito que Deus me chamou a cumprir, insanidade, e diria até mais tolice, é pensar que eu consigo fazer a obra de Deus sem a bênção, a capacitação e a proteção de Deus. Não ouse fazer nada para Deus sem a bênção de Deus, a proteção de Deus, a capacitação de Deus. Por isso o Senhor diz: olha, o meu plano para você é te abençoar, é te trazer prosperidade. O meu plano para você é te proteger. São esses os planos que eu tenho. Ele diz aqui, finalizando o versículo 11: planos para te dar esperança e um futuro. Eu sei que talvez na época que nós vivemos hoje na nação, é difícil você ter esperança no futuro. Mas o Senhor nos chama como povo dele a olharmos o que está acontecendo pelas lentes da fé. E aqui eu quero dizer uma coisa: você vai sempre ter a opção. Eu posso analisar o meu ambiente pelas lentes da realidade ou pelas lentes da verdade pautada na fé em Deus. Faz sentido? Isso é uma escolha que você faz e determina a tua atitude em como continuar vivendo o propósito de Deus aqui na terra. Agora, só esse versículo por si só, ele já é impactante. Quem concorda comigo? É um versículo que te traz esperança, que te traz fé. Glória a Deus por isso. Mas quando você entende o contexto desse versículo, aonde está encaixado Jeremias 29:11 no contexto, eu digo para você que se torna até mais impactante, se torna mais ainda um vetor de esperança para nós. Então eu quero ler do versículo 4 até o versículo 11, mas antes disso, só para te trazer um contexto, esse versículo 11, que fala sobre esperança, sobre futuro, prosperidade, proteção, esse versículo 11 está sendo endereçado a um povo que está em exílio. O povo de Israel não está em Jerusalém. Pelo contrário, o povo de Israel foi arrancado, desarraigado da sua terra e levado então como escravos para a Babilônia.
E lá na Babilônia, então, eles estão servindo como propriedade, não mais de Deus, por mais que continuavam sendo de Deus, mas agora eles tinham que ser propriedade da Babilônia. E nesse contexto é fácil você perder, então, esperança. E aí o Senhor, através do profeta Jeremias, ele escreve essa carta. E Jeremias, então, ele traz a palavra de Deus para esse povo que está em exílio. Agora, perceba, exílio por consequência de sua rebeldia. Humanamente a gente poderia falar, eles estão pegando ou recebendo aquilo que eles merecem. Eles semearam rebeldia, eles semearam desobediência, então agora eles estão colhendo exílio e bem feito. E sim, humanamente sim, mas Deus, um Deus compassivo, diz: você tem que pagar por aquilo que você cometeu. Você semeou então rebeldia, você semeou desobediência, você vai colher aquilo. Agora, algumas pessoas podem argumentar e dizer: Theo, se Deus é um Deus bondoso, se Deus é um Deus gracioso, o que com certeza Ele é, por que então Ele vai permitir com que o seu povo passe por um exílio? A resposta para isso é: se Deus de fato é bondoso, Ele só pode ser bondoso em cima da verdade. E em cima da verdade Ele tem que cumprir aquilo que Ele já falou. Se você plantar no espírito, você colhe vida. Se você plantar na carne, você vai colher então a morte. Quando Deus não cumpre aquilo que é o princípio que Ele põe em moção, Ele joga contra a sua própria natureza. E eu e você sabemos que nós não confiaríamos num Deus que muda de ontem para hoje, pois o raciocínio é: se Ele mudou de ontem para hoje, Ele mudará de hoje para amanhã. Quantos são gratos que nós servimos um Deus que não tem sombra de mudança? A palavra de Deus diz: Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Amém? Então Deus está exercendo integridade com o seu povo. Ele fala assim: vocês estão no exílio, mas mesmo no exílio, eu tenho para vocês uma palavra de esperança. Versículo 4. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Olha só os conselhos, as palavras de encorajamento de Deus para o povo de Israel no exílio. Ele diz: construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos. Fala comigo: construção. Ele diz: casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Fala comigo: multiplicação. São os temas desses conselhos. Versículo 7: busquem a prosperidade da cidade, para a qual eu os deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Porque sou eu, diz o Senhor, que conheço os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Se você estiver anotando a mensagem hoje, o título da mensagem é Conselho aos Exilados. Deus traz aqui conselho ao seu povo no exílio. Conselho aos exilados. Quando eu penso nisso, eu vejo que o exílio não é algo só físico e geográfico. Sabe, talvez você esteja num exílio, maneira de falar, mas numa situação que você não gostaria de estar. Essas pessoas, elas não tiveram escolha. Elas foram arrancadas de Jerusalém e postas na Babilônia como fruto de algo que foi semeado lá atrás. Eu fico pensando como pastor, as conversas que eu tenho com os membros da minha igreja, as ovelhas que o Senhor nos deu para cuidar. Tantos deles estão em situações que eles gostariam de não estar.
Alguns estão em situações que parecem um exílio no coração, um exílio espiritual, porque é a consequência de atos ou erros que eles cometeram no passado. Então você pode estar num exílio que é a consequência de algo que você fez de errado ou falhou lá atrás. Agora tem outro tipo de exílio também, que são os exílios de consequências de atos que você nem cometeu, mas talvez foi teu pai que cometeu, talvez foi teus avós que cometeram, e hoje você se encontra numa situação que você falaria: eu gostaria de não estar aqui, mas eu não tenho escolha. Eu fui desarraigado de um lugar que eu gostaria de estar e fui plantado nesse lugar, sendo que eu não fiz nada. Bom, independente, eu já me peguei nesse lugar de exílio de atos que eu não cometi. Eu sei que infelizmente tem se tornado normal, mas para uma criança que cresce sem pai, você cresce numa situação que você fala: não é culpa minha, foi a minha situação. E eu fico pensando, isso é algo que eu não quero repetir na vida dos meus filhos. Quando a gente pensa sobre o exílio de Israel, aqui o texto diz no versículo 10 que serão 70 anos. Agora faz a matemática comigo. A pessoa que está entrando no exílio, escuta do profeta 70 anos, e a pessoa tem 40 anos de idade. Ele já fez a conta, 40 anos de idade. Se eu sair da Babilônia para voltar para minha casa, eu vou estar com 110 anos. Agora, isso aí é fruto de algo que eles cometeram, então talvez ele tenha até um pouco de entendimento e fala assim: eu vou lidar com as minhas consequências. Mas com 40 anos de idade, talvez ele tenha um filho que tem seus 18, 19, 15 anos de idade. E o menino está pensando: quando eu sair daqui, eu vou estar com 85 anos. E ele talvez pense: quando eu estiver na Babilônia, eu vou me casar e ter filhos. Então, para pensar, os netos que cresceram no exílio não tem nada a ver com aquilo que os seus avós ou bisavós ou tataravós fizeram para pô-los naquele lugar. E da mesma maneira, muitos de nós estamos em situações que nós estamos colhendo coisas que nem nós mesmos fizemos. Mas o que me traz esperança é que é independente se você está num exílio que é fruto da tua escolha ou de escolha de outras gerações passadas, o Senhor Deus tem uma palavra de esperança a todos nós. Você crê nisso? A esperança que o Senhor nos dá, você vê isso até na vida de José. Lembra da história de José? José que foi lançado num poço pelos seus irmãos. E eu estava outro dia indo para a igreja para ministrar. Eu estava meditando nessa história lá de Gênesis capítulo 50. Inclusive, se você quiser, já abra aí Gênesis 50. A gente vai voltar sempre, como eu disse, para Jeremias 29. Mas José, ele veio de uma família muito grande. Então ele tinha bastante irmãos. Eles eram uma família bem competitiva uma com a outra. E José, ele não ajudava, porque ele tinha sonhos proféticos daquilo que Deus faria na vida dele, da exaltação que Deus traria sobre ele, mas mesmo assim ele se vangloriava disso, ficava falando para os seus irmãos e ficava atiçando então essa inveja nos irmãos. E que um dia eles decidiram então: olha, a gente vai pegar esse menino, a gente vai jogar ele num poço e depois a gente vai matar ele. Joga ele no poço. Enquanto ele está lá no poço, eles estão discutindo: será que a gente mata ele? O que a gente vai fazer? A gente morre de inveja dele. E eu estava para sair para pregar lá no Recife, para lá na igreja, na Zion. E daí eu estava para sair e os meus meninos começaram a entrar numa briga um com o outro. Quem aqui é filho é pai de menino? Levanta a mão. Você sabe como que é? Toda hora é briga. O que vocês estão fazendo? Eu estou dando bronca lá, fazendo um pedir perdão para o outro. E daí o inimigo vem e fala assim: você não tem a casa em ordem ainda, quer ir lá no púlpito pregar? Eu fiquei batalhando aquele pensamento. Daí eu me lembrei de José, falei assim: mas minha família não é tão disfuncional, pelo menos os meninos não estão cogitando homicídio. Eles estão só brincando e puxando o controle na mão de um do outro, batendo, dando tapa na cabeça. O que eu estou querendo dizer aqui é que José veio de uma família totalmente disfuncional. Imagina os seus irmãos considerarem assassinato. Vamos matar ele. Daí o mais bonzinho, o menos delinquente diz: não, homicídio já é demais, vamos só vender para a escravidão. Então tá bom, então vamos vender para a escravidão. José então é vendido como escravo para o Egito. Vai lá para a casa de Potifar, você conhece a história. Lá ele é injustiçado.
ele é jogado para a cadeia. Lá na prisão, ele é esquecido. Quando você pensa, agora sim, Deus vai usar José de uma maneira sobrenatural, vai ter redenção. O cara que era para ajudar José esquece de José. Então você começa a ver a história da vida de José. E você fala assim, nossa, é um exílio, atrás de exílio, atrás de exílio. E a atitude de José, versículo 20 de Gênesis 50, ele diz aqui: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Que atitude positiva de José. Olha só esse coração, ele teve uma ótica de fé. Ele diz assim, olha, vocês pensaram que o meu exílio seria o fim. O que eu estou querendo dizer aqui é a soberania de Deus na nossa vida, na vida de José. A soberania de Deus faz com que o exílio de hoje, por mais longa possa ser esse exílio, venha então colaborar para o propósito eterno. Eu sei que não é fácil a gente entender isso quando nós estamos no exílio, mas o exílio que Deus permite na sua soberania nós passarmos por hoje é o que o Senhor na sua grande visão, não é isso que a palavra diz? Os seus caminhos são mais altos que os nossos. A sua vista, o Senhor enxerga mais longe que nós, os seus planos são mais altos que os nossos. Ele diz assim, olha, parece um exílio, mas eu estou usando para um propósito eterno. Qual propósito eterno? A própria sobrevivência da linhagem de Israel. Se não fosse José passando por seu exílio, José não teria a sabedoria para falar para Faraó, vai haver uma fome mundial, vamos vir aqui com um plano para prover comida para todo o globo terrestre que conseguir vir aqui pegar. E se não fosse o exílio de José, a sua própria linhagem seria comprometida. Porque o Senhor usa exílios. A soberania de Deus é algo que nós não conseguimos entender. E eu vejo o apóstolo Paulo, abre comigo Filipenses 1. Quando Paulo escreve Filipenses 1, ele está preso em cárcere em Roma. Ele está preso nesse lugar onde ele é impotente, ele não consegue fazer nada. Ele gostaria de fazer muito mais para o evangelho. Ele está escrevendo essa carta na cadeia. E quando ele começa a escrever então essa carta para os Filipenses, versículo 12, ele está se referindo ao seu exílio. Ele se refere à sua prisão. Ele diz, eu quero que saibam, irmãos. Eu estou lendo Filipenses 1:12. Que aquilo que me aconteceu. O que é que aconteceu com Paulo? A prisão, o exílio. Ele diz, isso que aconteceu comigo tem ao contrário. Fala comigo, ao contrário. É isso que Deus quer fazer. Ele quer pegar situações na tua vida e virá-las ao contrário. Deus, eu não sei por que isso está acontecendo na minha família. O Senhor fala assim, eu quero pegar isso, eu quero virar ao contrário. Eu não sei por que o Senhor está permitindo isso na nossa nação. Eu quero pegar isso, eu quero virar ao contrário. Paulo está dizendo, eu não sei por que eu estou aqui na cadeia, mas uma coisa eu comecei a entender, que o Senhor pega o meu cárcere e vira ao contrário, versículo 12 ainda, servido para o progresso do evangelho. Não tem causa mais nobre do que o progresso do evangelho. Ele diz, eu uso o teu exílio para um propósito eterno. O teu exílio é temporal, mas é combustível para algo que contempla a eternidade. Não fique preso só naquilo que é temporal. Fala para quem está ao teu lado, vai passar em nome de Jesus. Agora, o que não passa é a palavra de Deus sobre a tua vida. Isso não passa, é o propósito eterno. Paulo, ele tem esse entendimento, versículo 13, ele fala, como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. Que coisa incrível essas palavras do apóstolo. Ele diz aqui no versículo 14, e os irmãos em sua maioria motivados, fala comigo, motivação. Ele fala assim, ó, a minha prisão serviu de motivação. Agora estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Fala comigo, ousadia. Sabe, que coisa incrível. Paulo, ele entende, olha, a minha cadeia é temporária, mas o que está gerando é eterno.
E está gerando um progresso do evangelho, está gerando uma motivação para os irmãos não pararem. Às vezes é louco pensarmos isso, mas Deus trabalha ao contrário, aonde dentro da cadeia, sem ter mobilidade, Paulo talvez venha a ter tido até mais impacto na propagação do evangelho. E a pergunta é: será que o Senhor pode usar os nossos exílios para propósitos eternos? Porque Paulo, ele não para, eu estou na cadeia, mas eu não vou parar. Me traz aqui mais tinta, me traz aqui mais papel. E ele está escrevendo, ele continua escrevendo suas pregações como cartas. E glória a Deus que Paulo não para na cadeia, porque ele não consegue ir a uma sinagoga ou para uma reunião numa casa com a eclesia. Não, ele fala, aqui mesmo, se eu estiver no exílio, eu não vou parar. Se vai ser assim, que seja assim. Então ele continua escrevendo. E se você parar para pensar, até hoje as cartas de Paulo pregam. Acabou de pregar para a gente. Quando você chegar no céu, na glória, procure o apóstolo Paulo e diga assim para ele: apóstolo Paulo, lá no dia 30 de março de 2025, aquilo que você pregou na cadeia lá em Roma para os filipenses foi a pregação que me instigou para continuar andando. Até hoje Paulo prega, porque ele não permitiu com que o exílio impedisse dele de cumprir o propósito eterno. Aqui o Senhor está dizendo, agora volta comigo Jeremias 29, e o primeiro conselho, se você estiver anotando, eu tenho 4 conselhos que nós vamos tirar desse texto de Jeremias 29. E obviamente a gente poderia tirar diversos conselhos, mas eu quero me ater a apenas 4 conselhos desse texto que nós lemos de Jeremias 29. O primeiro está no versículo 5, quando ele diz assim: construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos. Se você estiver anotando, o primeiro conselho é: quando você estiver numa situação onde você não queira estar, ou num exílio, o Senhor diz: construa e avance mesmo assim. Construa e avance mesmo assim. O Senhor está dizendo: vocês estão na Babilônia, é território do inimigo, vocês são escravos deles, mas mesmo assim construa casas, habite nas suas construções, plantem jardins, beba do fruto do teu jardim, coma do fruto daquilo que você semeou. Eu fico pensando sobre esses exílios, o que isso significa para nós. Tem pessoas que eles são paralisados uma vez que estão no exílio. É como se o povo de Israel falasse: nós não podemos mais existir, nós não podemos mais viver, porque nós estamos fora de Jerusalém. E Deus está falando: eu sei que vocês estão fora de Jerusalém, consequência de atitudes lá de trás, mas independente disso, agora não para, avance mesmo assim, continue construindo. Eu não sei qual é o exílio que cada um aqui pode se encontrar, mas eu tenho conversado com pessoas e descoberto diversos tipos de exílios. Talvez alguns estão num exílio na questão financeira. Estou passando por uma situação que não é fácil. E talvez é resultado de más escolhas do passado, ou eu herdei as consequências de outras gerações. Mas Deus, o que eu faço nessa crise financeira que eu estou? O Senhor fala assim: ó, com o pouco que você tem, com alguma coisa, construa, avance, não pare, não fique paralisado. Faz sentido o que eu estou falando? Eu estava conversando com um jovem lá da Zion, São Paulo. Ele é um jovem que nem eu tenho certeza que existe aqui, aqueles lá que vieram das categorias de base, que nem a gente fala. Ele veio lá do Ministério Infantil, passou pelos adolescentes, passou pelos pré-adolescentes, adolescentes, jovens, e hoje está nos jovens adultos. E eu lembro esse menino que servia sempre com tanta paixão, com tanto zelo. Eu lembro que uma vez ele estava para prestar vestibular, e acho que na época, eu nem lembro, mas eu sei que ele tinha uma prova, não sei se era Enem ou vestibular. Ele veio pedir a oração. Eu falei: ó, Deus é contigo, você é um cara aplicado, Deus vai te honrar, e você aqui está servindo aqui na igreja, o Senhor vai te compensar por isso. E de repente ele traz a notícia, fala assim: ó, eu entrei, era na melhor faculdade daquilo que eu queria estudar. Eu entrei, pastor, a gente comemorou, deu glórias a Deus. Eu lembro ele começou a faculdade, daí ele veio e falou assim: Theo, ora por mim, eu estou atrás de um estágio em tal lugar. Enfim, o Senhor foi respaldando ele, ele foi prosperando. E hoje ele tem uma carreira muito promissora lá na Faria Lima, no mercado financeiro. E eu estava um dia, recentemente, passando pela igreja, eu falei: ei, fulano,
E eu brincando, né? Porque pastor quer que os membros, os jovens, casem. Quando é que você vai casar, meu irmão? Falei, não, pastor, é que eu tô esperando a pessoa certa. Esperando a pessoa certa? Eu só fazendo, brincando, cutucando ele, esperando a pessoa certa. Não achei aqui. Daí eu fazia brincadeira com ele. E aí, achou alguém? Não, aqui não tem ninguém. Eu falei, calma aqui, vem cá. Falei, meu filho, deixa eu explicar uma coisa. No mundo, para cada 4 mulheres tem um homem. No mundo evangélico, para 5 mulheres existe um homem. Na Zion, para cada 7 mulheres existe um homem. Se você não for encontrar mulher aqui, você não encontra lugar nenhum, meu filho. Faz alguma coisa. É verdade. Eu vou fazer alguma coisa. Eu falei, mas me fala aí, você está interessado em quem aqui? Vai. Eu estou tentando, porque eu tenho essa intimidade com ele, eu posso cutucar ele. Você quer quem? Você quer quem você quer? Eu te ajudo, cara. Eu vou lá, dou uma boa recomendação, escrevo uma carta para você, se é que alguma coisa vale que eu posso fazer, mas eu vou tentar, cara, eu vou tentar. Ele falou assim, na fulana, na ciclana e na beltrana. Então, mira numa aí, dá um tiro. E chama para sair para tomar um café, mas faz alguma coisa, cara, você tem que fazer alguma coisa. Daí deu talvez um mês, eu fui lá, e aí, você fez alguma coisa? Não, é que eu tô, mas você está ensaiando demais, você tem que fazer alguma coisa. E daí eu dei mais 2 semanas, e aí, você chamou algumas delas para sair? Não, pastor, ainda não, mas é que eu estou vendo. Calma aí, senta aqui, você está com problema, vem cá. Falei, qual que é o teu problema, cara? Falei, você está com medo do quê? Porque eu converso com alguns jovens, alguns falam assim, cara, mas pastor, se eu começar, daí ela tem expectativa que eu vou casar, porque mulher evangélica quer casar. E daí eu tenho que sustentar um lar, e eu não sei se eu tenho condição de estudar. Eu falei, é questão financeira? Ele falou assim, não é questão financeira. Graças a Deus o Senhor está me abençoando. Eu falei, então é questão do quê? Ele falou assim, é que eu não cresci com pai, eu não sei o que é ser marido, e se eu começar isso, ela vai querer casar e eu não sei ser isso que ela quer que eu seja. Daí eu comecei a entender que alguns estão num exílio financeiro, outros estão num exílio familiar. Como que eu faço? Tem outros que eu vejo que estão num exílio até um tanto quanto mais espirituais, que seria e não deixa de ser um exílio da mesma maneira. Mas algumas pessoas que eu tenho conversado falam assim, não, eu recebi uma profecia há 10 anos atrás e ainda não se cumpriu, e vai se cumprir, mas ainda não se cumpriu. E às vezes até palavras proféticas que ainda não se cumpriram fazem com que pessoas venham paralisar no seu andar com Deus. Nós acreditamos no mover profético, no ministério profético. Eu sei que aqui também. Mas o que o Senhor fala assim, olha, receba as promessas de Deus, recebam as profecias de Deus, mas não para, continua. Seja um exílio financeiro, um exílio familiar, seja um exílio de relacionamentos ou um exílio de promessas não realizadas ou palavras não cumpridas. Não pare. O Senhor está dizendo, avance mesmo assim. Outro dia, conversando com outros jovens lá também da igreja, eu descobri que tem um outro tipo de exílio. Se chama um exílio futebolístico. Eu perguntei, para que time que você torce? Daí o cara olhou pro chão e falou, Vasco. Eu falei assim, você está num exílio, mas mesmo assim, continue torcendo por um bom futebol. Eu não sei qual que é o teu exílio, mas o Senhor falou assim, continue avançando, continue construindo. Essa é a palavra de Deus para nós essa manhã. Na verdade é o que Isaac fez. Abre comigo Gênesis 26. Isaac, filho de Abraão, ele está numa situação de exílio, porque ele está no território do inimigo. Mas olha só a atitude de Isaac no versículo 12. Gênesis 26, 12. Isaac formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu a 100 por 1. Fala comigo, vezes 100. Tudo bem se Deus te abençoar vezes 100? Abençoou Isaac vezes 100. Versículo 13. O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar até que ele ficou riquíssimo. Quantos aqui entendem? Se a palavra de Deus diz que você ficou riquíssimo, é porque você ficou muito rico. Não é verdade? A palavra de Deus fala, ele ficou riquíssimo, vezes 100. Em um só ano, ele possuía tantos rebanhos e tantos servos que os filisteus o invejavam. Agora, isso aí traz, obviamente, esperança para nós. Deus, o Senhor abençoou Isaac, o Senhor pode me abençoar. Mas se você entendesse o contexto, te abençoaria mais ainda com esperança. Porque Isaac está aqui, num lugar chamado Gerar. Agora, para nós, a gente pode pensar, Gerar, o que isso tem a ver? Bom, tem muito a ver, porque Gerar era uma das cidades principais dos filisteus.
E os filisteus eram os inimigos de Israel. Em outras palavras, Isaac está em território inimigo. E se isso não bastasse, além de estar no território do inimigo, ele está vivendo uma época onde a fome está instalada em toda aquela região, não existe lavoura. Mas Isaac pensa diferente. Eu sei que eu estou em território inimigo, eu sei que existe uma seca, mas mesmo assim eu vou avançar, eu vou construir. E o Senhor, é como se ele olhasse essa atitude de Isaac e falasse: em um ano eu vou multiplicar vezes 100. Sabe, eu sei que às vezes é difícil a gente ter esperança para continuar construindo, independente de qual situação a gente se encontra. Mas o Senhor está trazendo aqui também essa figura de Isaac para nos instigar. Quando você estiver no exílio, ou numa posição que você não queira estar, o Senhor está dizendo: construa e avance mesmo assim. Quem pode dizer amém para isso? Glória a Deus. Quando a gente continua aqui no versículo 6, acompanha aqui comigo. O texto diz aqui, Jeremias 29:6: casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Fala comigo, multiplicação. Por que o Senhor quer multiplicação? Porque Deus é um Deus multigeracional. Sabe, o Senhor está falando aqui sobre multigerações e Ele está dizendo multiplicações. O que significa isso? Eu creio que o plano de Deus é tão grande. Você crê nisso, que o plano de Deus é tão grande? Eu creio que o plano de Deus para a tua família é tão grande que você não consegue cumpri-la em uma só vida. Por isso o Senhor fala assim: tenha filhos. Porque ele fala assim: eu quero passar legado. Faz sentido? Eu tenho vivido isso na prática, na minha própria vida. Eu tenho meditado e pensado, e eu tenho certeza também, com a passagem do apóstolo Ademar, muitos, sejam filhos biológicos ou espirituais, estão meditando sobre isso. Eu tenho falado: Deus, aquilo que o Senhor entregou na minha mão, e com minha mãe indo para estar com Jesus há 8 meses atrás, eu tenho pensado: Deus, essa missão não tem a ver comigo, tem a ver com algo que o Senhor começou lá atrás. Ontem mesmo eu estava em São Paulo gravando um podcast e o cara perguntou assim: Theo, mas como é que você, com o sobrenome Hayashi, japonês, veio parar aqui no Brasil? Eu falei: meus avós vieram como missionários do Japão para o Brasil, para plantar igrejas para os imigrantes japoneses. Ele falou assim: mas como isso aí? Mas não existe evangélico no Japão, é raro. Eu falei assim: pois é, extremamente raro. E dos raros estavam lá eles. Eu fiquei pensando: Deus, isso aqui é um legado. E algumas pessoas perguntam: mas como é que seus avós então se converteram? E eu conto da história da conversão do meu avô, que foi uma história sobrenatural, miraculosa. Onde meu avô, aos 19 anos de idade, andando pelas ruas de Tóquio, teve uma visão aberta de um anjo. E ele começou a correr atrás daquele anjo. E aquele anjo começou a levar ele por umas vielas, por umas ruas. E quando aquele anjo desapareceu, ele se encontrava numa praça aberta, numa praça pública. E na praça pública tinha um homem branco em cima de uma caixa de madeira com um tradutor. Era um missionário metodista britânico. E ele escutou aquele homem branco está falando. E pela primeira vez na vida ele escutou o evangelho de Jesus Cristo. Foi aquele dia que ele falou assim: eu quero dizer sim a Jesus. Glória a Deus por isso. Mês passado eu estava ministrando no Japão. E eu passei na casa da minha tia, que mora lá. E ela estava me contando mais histórias. Eu falei assim: tia, eu quero descobrir quem que era esse missionário. Ela falou assim: eu não sei o nome, mas o que eu sei, ele foi um dos discípulos de um outro missionário chamado Barclay Buxton. E eu tinha estudado sobre Barclay Buxton. Eu comecei a então ir um pouco mais a fundo e pegar alguns artigos sobre Barclay Buxton, que foi talvez o missionário principal da reevangelização no Japão nos últimos 2 séculos. Ele mobilizou 700 jovens britânicos para literalmente entrarem no barco, para cruzarem para o Japão, isso em 1905, 1906, e ao irem para o Japão, falaram assim: levem até seu caixão, porque a gente não volta para o Reino Unido. 700 jovens britânicos fazendo isso. Um desses foi que acabou levando o evangelho para o meu avô e para a minha família. E daí você estuda quem era Barclay Buxton. Ele era neto de um cara chamado Thomas Fowell Buxton, que foi um economista muito conhecido.
E Thomas Fowler Buxton era o parceiro, braço direito de um outro homem chamado William Wilberforce. E William Wilberforce foi o maior abolicionista. Se não existem mais escravos no Império Britânico, é por conta de William Wilberforce, que depois pressionou o Império Francês e depois pressionou o hemisfério da América do Norte, e depois a princesa Isabel vai junto com o movimento abolicionista decretar a lei da abolição no Brasil. Então, o que eu estou querendo dizer? Não começou com você. O que eu estou querendo dizer é que alguém pegou aquele bastão, correu a sua vida e passa para a próxima geração. Quando eu comecei a estudar, eu falei, Deus, eu estou falando aqui de William Wilberforce. E daí eu comecei a estudar a vida de William Wilberforce e comecei a chegar num lugar onde ele estava desistindo do movimento de abolição, de abolicionista, e foram as cartas de John Wesley, no final da sua vida, que mantiveram ele motivado. Para pensar nisso. Você é resultado de alguém que trouxe o evangelho para você. Essa pessoa que te trouxe o evangelho é resultado que alguém trouxe o evangelho para ela. E assim por diante, até nós traçarmos a um missionário que chegou no Brasil, trazendo as boas novas, e alguém que alcançou aquele missionário que veio para cá. O que eu estou querendo dizer é que Deus quer multiplicação, porque Ele anela por multigerações. Multigerações. O plano de Deus é tão grande que nós não vamos cumprir o plano dele em uma só geração. É por isso que ele é descrito como o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele começa algo na nossa geração e requer de nós humildade de dizer, por mais que eu não veja a colheita, eu vou permanecer semeando. Sabe, tem pessoas que têm uma mentalidade tão pequena que elas falam, eu não vou semear se eu não for colher. Se eu não vou colher o resultado, eu não vou nem investir. E o Senhor está falando assim, não, você não está entendendo. Tem coisas que você está orando para que a tua família venha experimentar, que talvez Deus venha na misericórdia dele permitir que aconteça na vida dos teus filhos ou dos teus netos. Olha só aqui o que a palavra está dizendo. Ele diz aqui, casem e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com os seus filhos. E deem as suas filhas em casamento para que também tenham filhos e filhas. Fala comigo, netos. O filho da tua filha é teu neto. Uau! Está no texto. O texto está dizendo, mesmo em exílio eu continuo sendo um Deus multigeracional. Mesmo no exílio eu continuo pensando legado e quero que você pense legado também. Quem pode dizer amém para isso? Não tem a ver com a tua situação. Quem sabe você está enfrentando um romper, que quem vai colher os despojos desse romper são teus netos. Vale a pena permanecer e avançar e construir, mesmo assim. Você crê, diz um amém bem forte onde você está. Olha, eu sou pentecostal, eu preciso de um pouco mais de glória a Deus. Um aleluia. Sabe, a gente está morando lá no Recife, e a gente mora perto da praia da Boa Viagem, na praia mais ou menos, né? Na verdade é, e eu saio para correr, e eu entro lá no calçadão, eu saio para correr, o luxo que eu não tenho de fazer isso em São Paulo, e estou correndo, e eu comecei a ver um quiosque, que é o quiosque de número 50, que tinha uma bandeira de Israel sempre lá. Daí eu falei assim, olha, eu posso pegar água de coco em todos esses 60 quiosques que tem aqui na praia da Boa Viagem. Mas porque o cara tem a bandeira de Israel, eu vou lá abençoar ele, porque quem abençoa Israel vai ser abençoado. Então vou lá. Eu estou falando as coisas que não são tão populares, mas pode ficar gravado, é isso que eu acredito mesmo. E eu estava lá pegando minha água de coco, eu falei, e aí, como é que é teu nome? Tal. Daí o cara falou, não, meu nome é Mário. E aí, Mário, beleza, beleza, tal. A gente começou a trocar ideia. Falei, pô, por que você tem essa bandeira de Israel aí? Ah, porque eu apoio Israel, gosto de Israel. Eu acho que eu sou contra o antissemitismo. Falei, eu também sou contra o antissemitismo. A gente começou a conversar. Daí ele começou a falar de política, comecei a falar de política. Daí ele começou a contar um pouco da história da vida dele. Ele começou a falar assim, meu pai era dono desse quiosque. Meu pai morreu nesse chão, teve um infarto. E para honrar a memória dele, o legado dele, eu decidi, eu vou continuar aqui vendendo coco. Falei, que legal, Mário. Então eu vou vir aqui com os meus filhos comprar o teu coco aqui, velho. E toda vez que eu for correr, eu vou parar aqui no 50 para tomar o coco aqui do teu quiosque. É isso aí, a gente ficou amigo. Daí um dia eu cheguei e perguntei assim, Mário, levei lá os meus 4 filhos um dia lá. Ele falou, tudo é teu? Eu falei, tudo é meu. Em nome de Jesus. Temos certeza absoluta. Todos.
E eu falei assim, e você, Mário, você tem filho? Ele falou assim, não tenho filho. Tenho uma namorada, mas não tenho filho não. Por que você não casa com ela? Sabe, hoje em dia é muito louco, né? Casamento é uma coisa assim. Eu falei assim, e você defende a causa de Israel? E você não quer ter filho, cara? Eu falei, mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Eu falei, bom, deixa eu perguntar para você. Você percebe que assim, que o ataque que está vindo contra Israel é de uma fé contrária à fé de Israel? Eu falei, é verdade. E uma das maneiras que eles fazem isso é se multiplicando. Quantos aqui entendem que o diabo não cria nada, ele só deturpa aquilo que Deus já criou? Ele falou assim, eu falei, Mário, se você não puser filho no mundo, alguém vai pôr. E se você que tem moral e tem ética não educar teus filhos e puserem aqui no mundo, outros que não têm moral e ética vão criar filhos que vão ocupar o espaço dos teus meninos. Ele falou assim, é mesmo, é? Ele falou assim, você sabia, Mário, que nesse ano de 2024, escute, nesse ano de 2024, na Alemanha de Lutero, o nome mais registrado foi Mohammed. Você sabia que nesse ano de 2024, no Reino Unido de Charles Spurgeon, de John Wesley, o nome mais registrado foi também Mohammed? Talvez você pense, mas isso aqui é uma coisa muito específica para as pessoas, e eu entendo isso, eu estou falando para você que pode tenha filhos, mas o que eu estou querendo dizer, independente sejam biológicos ou espirituais, tenha filhos, gerem pessoas em Cristo. Faz sentido? O inimigo, glória a Deus, aplauda Jesus por isso. Não tenha medo de criar filhos nesse mundo. Nada mais é do que quem vai preencher o vácuo. Mas é eu que vou ter que criar, eu sei. Eu estou criando os meus. E eu entendo isso, mas eu não sou casado, então crie filhos espirituais. Não pare de evangelizar. E eu faço aqui um adendo, abro aqui uma tangente na minha fala de hoje. Nós estamos vivendo épocas onde temos liberdade de evangelização e nós temos que usufruir dessa liberdade. Em muitos países ocidentais não existe mais essa liberdade de evangelização, onde isso aí está sendo rotulado como proselitismo. Enquanto existe oportunidade, a palavra fala em época e fora de época, pregue Cristo ressurreto. Quem pode dizer amém para isso? O Senhor está falando, prega onde você está. Mas eu não lidero uma célula, eu não lidero ministério. Meu irmão, você trabalha com pessoas? Vai pregando Jesus, vai falando. Você malha numa academia que tem gente lá também? Então vai falando. Você mora num prédio com um vizinho? Então vai falando, vai pregando. E algumas pessoas falam assim, mas eu tenho que respeitar. Deixa eu dizer uma coisa, respeito e amor é você saber que a pessoa sem Jesus está fadada ao inferno. Inferno existe, outra coisa que ninguém está falando ultimamente. Existe inferno. E se você realmente ama Jesus, você fala assim, eu não quero você indo para o inferno. Deixa eu te falar do amor maior, que me salvou e pode te salvar também. Faz sentido o que eu estou falando, Ir? Não pare de evangelizar, não pare de discipular. Algumas pessoas falam, mas como é que eu vou discipular se a pessoa não é nem da minha igreja, da minha ovelha? Eu lembro que em 2021, a minha família, nós estávamos na Universidade das Nações, no Havaí. A gente ficou morando lá por um ano. O Warren Cunningham, fundador da Jucum, nos chamou para passarmos um tempo mais perto com ele. E quando eu estava lá na Universidade das Nações, morando lá do lado do campus, um dos líderes do campus falou assim, olha, a gente está com um professor convidado hoje. Essa semana, na verdade, eu queria que você conversasse com ele. Eu falei, tá bom, eu vou conversar com ele. Eu quero, vocês estão falando que é uma coisa boa, eu quero. Toma um café e pergunta, porque ele é um dos líderes da igreja perseguida no Irã. No Irã, o cara veio do Irã. Eu falei, uau. E eu falei, qual que é o nome dele? Bom, o nome dele a gente não sabe, só que a gente chama ele de Mansur, só que não é o nome dele. Então eu fui para esse tal café. Eu sentei e falei, e aí Mansur, prazer, Theo. E ele falou assim, meu nome não é Mansur, mas você vai me chamar de Mansur. Ninguém sabe meu nome, ninguém aqui sabe meu nome. Toda vez que eu entro nos Estados Unidos eu venho com um nome diferente. Para eu ser livre da perseguição e eu conseguir me proteger minha família. E eu comecei a perguntar para ele, eu não sei se você sabia disso, mas a igreja evangélica, a igreja de Cristo, que mais cresce globalmente falando, não é mais a igreja perseguida da China, é a igreja perseguida do Irã. Você sabia disso? E a coisa mais interessante, é uma igreja perseguida do Irã, e o próprio Mansur, que é um dos líderes dessa igreja, que é descentralizada, ele falou assim, olha, eu diria de 10 congregações ou de 10 reuniões de crentes no Irã,
9 são liderados por mulher. Ele falou assim: eu não entendo que até hoje no Ocidente pessoas questionam mulher no ministério. Eu falei: pois é. Aí, outra coisa que eu acredito: mulher no ministério. Faz sentido o que eu estou falando? Quando você eu falei assim: mas Mansur, como é que você evangeliza se os caras vão te pegar, jogar na cadeia, te torturar? Cara, o risco de evangelizar é altíssimo. Sabe o que ele falou para mim? É por isso que nós discipulamos antes do evangelismo. Falei: o quê? Ele falou assim: vocês no Ocidente fazem assim: vocês evangelizam, a pessoa toma uma decisão para Cristo, e depois você põe ele no curso do batismo, você põe ele lá nos primeiros passos da fé, daí você vai incluindo ele num grupo pequeno, numa célula, ele vai ser discipulado, ser parte de uma igreja. Nós não temos esse luxo, porque nós não temos essa liberdade. Então a gente inverte. Falei: como é que você inverte? A gente discipula e depois evangeliza. Falei: mas como é que funciona isso? Você discipula sem falar crentez. Você vai falando sobre a vida, você vai criando relacionamentos, você vai passando princípios, e quando a pessoa começa a alinhar os princípios, não usa o nome de Jesus, não usa a igreja, não usa o apóstolo Paulo, não fala nada, só vai falando de princípios, de onde você veio, para onde você vai, qual que é o sentido da vida, o que seria família para você, o porquê que você tem esses dons, o que você quer fazer, qual o impacto você quer deixar, legado. Quando tudo está alinhado, a pessoa fala: mas a gente pensa igual. A gente pensa igual, e tem outras pessoas que pensam igual. Eu quero conhecer. Então eu vou te levar para uma reunião. E na reunião eles falam: o que nos faz pensar igual é o nosso mestre Jesus Cristo. Você quer aceitar Jesus no teu coração? Quer ser discípulo de Jesus? Sabe o que eu creio? Eu creio que Deus está esperando uma igreja que está fora dos rótulos. Eu falo para meus discípulos: viva irrotulável. Vai discipular alguém sem a pessoa perceber que está sendo discipulado. Teu colega de trabalho, teu colega de faculdade, teu vizinho, vai discipulando, vai influenciando. Nada mais é do que isso. O que o Senhor está dizendo é: independente se você está lá no exílio ou em Jerusalém, multiplica, multiplica. Vai crescendo, impacte tua geração, impacte as futuras gerações, forme discípulos. O plano de Deus é o que seu povo venha multiplicar, independente das circunstâncias. Estão comigo aqui? Deixa eu declarar algo na tua vida. A aliança de Deus com o seu povo e com a sua vida não será interrompido por exílio. O Senhor não vai interromper só porque você está passando por uma crise. Eu não quero saber qual que é a recessão econômica, qual que é a crise familiar que você está passando. A palavra de Deus é que as promessas de Deus não perdem validade com as crises da vida. Você crê nisso? Olha só o que acontece com o povo de Israel. Abre rapidinho, rapidinho, o tempo está voando. Êxodo 1. Estou vendo aqui que eu estou atrasado, então vem comigo aqui, versículo 6 de Êxodo 1. Morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Eu falei sobre José um pouco. Agora José foi então o segundo homem mais poderoso do Egito. Toda a família de José acaba voltando para o Egito. E os israelitas, porém, eles eram férteis, proliferaram. Olha só o que os israelitas fizeram: eles se tornaram numerosos, fortaleceram-se muito, encheram a nação do Egito. Versículo 8: então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. É por isso que o diabo quer que você venha esquecer os grandes feitos do Senhor do passado. Não para de ficar contando os grandes feitos do passado. É assim que o diabo funciona. Ele quer reescrever histórias, trazer a narrativa dele. Não abra mão daquilo que é o teu testemunho. Não quero saber se está andando com Jesus 35, 40 anos de vida com Cristo. Continue contando o teu testemunho. Quem pode dizer amém para isso? Eu amo o texto daquele garoto que foi curado. Ele era cego, pôde ver. Os pais do menino estão todos extasiados que ele foi curado. Os fariseus estão loucos da vida que Jesus curou no sábado. Eles estão bravos, falando assim: não, ele não pode ter sido curado, porque ele não é o Messias. Ele curou no sábado, ele quebrou a lei. E daí os pais estão falando: oh meu Deus do céu, a pressão dos fariseus. Fala com o menino, ele que foi curado. Daí o menino vai lá e fala assim: olha, eu não sei teologia, eu não conheço de lei, eu não conheço de filosofia, eu não conheço de história judaica. A única coisa que eu sei é que eu era cego e agora eu vejo. Agora você faz o que você quiser com isso aí.
Você não precisa entrar em embate de apologética. Você não precisa entrar em embate de filosofia. A única coisa que você tem que falar é assim: olha, eu não sei o que você acredita, se é nessas energias, se é nessas entidades. Deixa eu só te falar uma coisa. A minha vida antes de Cristo era assim. Hoje a minha vida é assim. E pra frente eu vou viver assado. Essa é minha história. Faz o que você quiser com isso. Isso é contar teu testemunho. Os grandes feitos do Senhor. Versículo 9. Disse ele, esse faraó fala: vejam, o povo israelita agora é numeroso, mais forte que nós temos que agir com astúcia, para que eles não se tornem mais numerosos, e no caso de guerra se alinhem aos nossos inimigos, e lutem contra nós e fujam do país. Então eles estabeleceram chefes de trabalho forçado, para oprimir com tarefas pesadas o povo de Israel. Olha só o versículo 12. Mesmo sob opressão, todavia, quanto mais eram oprimidos, olha o texto diz, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso os egípcios passaram a temer os israelitas. Quando você cumpre o mandato de Deus na tua vida, os seus inimigos têm temor de você. A única coisa que você tem que ser é fiel. Você não precisa ser talentoso, seja fiel. Deus, eu quero ser obediente. Os israelitas, eles eram escravos, mas mesmo assim multiplicaram. Mesmo sob a opressão, a multiplicação dos israelitas, a única coisa que eles tinham em mente é: Deus falou para nós multiplicarmos. Eles começaram a multiplicar. Na verdade, foi a ferramenta da multiplicação que foi usada como a ferramenta de libertação de Israel. O Deus da promessa vai submeter as nossas crises. Você crê nisso? O teu exílio, o Senhor pega o teu exílio e vai submeter aos propósitos dele. Eu tenho que crer nisso. Deus, eu estou numa situação que eu não gostaria de estar, mas eu sei que o Senhor pode pegar essa situação e usá-la para o teu propósito eterno. Terceiro, conselho aos exilados. Versículo 7. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Povo de Deus, quando nós estivermos numa posição que nós não gostaríamos de estar, num exílio, o Senhor espera com que você venha abençoar e pacificar a sociedade ou a tua cidade. Você crê nisso? O Senhor te chamou não para ser um termômetro em Brasília. O Senhor te chamou para você ser um termostato em Brasília. O termômetro vai indicar o ambiente. O termostato vai setar a temperatura do ambiente. A esperança do Brasil não está aqui nos três poderes. A esperança do Brasil está no poder de Jesus Cristo através da igreja dele. Esse poder é o supremo. É o poder de Jesus. A esperança do Brasil é a igreja de Cristo. A esperança do Brasil não é político evangélico que possa surgir, por mais que eu não seja contra, sou a favor, na verdade. Mas a minha esperança não está em homens, a minha esperança está em Jesus e na sua noiva. Nós somos a noiva. E é por isso que, eu creio que se nós contemplarmos e sonharmos por um avivamento na nação que vai culminar numa reforma, começa a partir da igreja. Fala para quem está ao teu lado, começa com você. A mensagem de Jeremias 29 é: floresça. Onde você estiver plantado, floresça. E aqueles que acreditam que podem frutificar onde estão plantados, são os que acabam frutificando onde estão plantados. Eu creio que o Senhor tem um plano nessa nação. Você acredita nisso? Eu creio que o Senhor tem um plano nessa cidade. Eu creio que existe um propósito por você que nasceu aqui, está aqui, ou você que se mudou para cá, estar aqui. O Senhor que diz assim: você é o meu povo nessa cidade tão estratégica na nação. Existe um porquê. O Senhor não te salvou. Você não foi salvo para ficar sentado em banco de igreja evangélica. Apenas você vem no domingo para escutar a palavra e entender a constituição da nossa nação. Antes de sermos cidadãos brasileiros, nós somos cidadãos do reino de Deus. A nossa constituição se chama Bíblia Sagrada. Ela diz para nós o que nós somos, aquilo que nós temos, para onde nós vamos, o que temos que fazer. E a partir do momento que nós abraçamos essa constituição, daí nós vamos cumprir a agenda do reino onde o Senhor nos põe. Você crê nisso? Era isso que o Senhor está falando para Israel. Aí onde você está, você continua vivendo os princípios do Deus de Israel.
Mesmo longe de Israel, você continua adorando e cumprindo os preceitos do Deus de Israel. Número 4, e finalmente, versículo 8. Não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. E eu finalizo com isso aqui, que isso aqui é muito importante. Quando nós estivermos numa posição onde nós não queiramos estar, num exílio, o Senhor está dizendo: escute a minha voz. Eu é que sei os planos que eu tenho para você. Veja o que Deus está dizendo. Versículo 11, ele fala: eu sei os planos que tenho para você. Planos de prosperar, de te dar proteção, de te dar esperança, de te dar um futuro. Todo mundo ama isso, eu amo isso. Só que poucos prestam atenção para o contexto. Qual que é o contexto? O contexto é Deus dizendo: sou eu que sei. Não são os outros profetas. Não escute. O texto está dizendo, os adivinhos. Continua comigo aqui no versículo 9. Ele fala aqui assim: não deem atenção a esses outros adivinhos. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Olha só o versículo 10. Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês e vou trazê-los deste lugar. Sabe, eu vejo que nós estamos num momento, assim como Israel, onde haviam tantas vozes, tantos ruídos, tanto barulho, e o Senhor falou assim: não, olha, eles estão dizendo uma série de coisas. Deixa eu te dizer uma coisa: escuta a minha voz. Eu é que sei o plano que eu tenho para você. Porque pessoas vão ter opiniões. O plano, o que você tem que fazer, o plano na tua vida tem que ser assim, assado. A academia vai ter uma opinião, a mídia vai ter uma opinião, a tua tradição familiar vai ter uma opinião, a tua cultura vai ter uma opinião, teus amigos vão ter uma opinião, mídias sociais têm uma opinião. Você fala assim: tudo bem, mas deixa eu te dizer uma coisa: quem tem o plano sou eu. Escuta o que eu tenho para você. Por que isso? Porque a tendência do povo de Israel continua sendo a tendência de nós seres humanos, buscarmos aquilo que nós queremos escutar. E o povo de Israel estava indo atrás de profeta, dizendo: profeta, ora aí, profeta, busca em Deus, quanto tempo que a gente vai ter que ficar na Babilônia? E o cara ora, 70 anos. Pô, você está falando que nem Jeremias? Deixa eu tentar outro profeta. Pô, profeta, tenta aí de novo aí, vai, ora aí você agora. Quanto tempo? 70 anos. Ah, meu Deus, já de novo 70 anos. E você, profeta? O profeta está 7 anos. Esse é o profeta que a gente quer, é esse aqui. Deus fala: não. Eu que sei. As pessoas estão procurando aquilo que vai coçar os ouvidos, mas o Senhor fala assim: não, eu que sei os planos. Se submeta à minha soberania. Na submissão à minha soberania, eu quero te prosperar. Por isso eu falo, eu acredito nessa prosperidade. Nessa prosperidade que é bíblica. 2 Timóteo 4, versículo 3, só escuta isso, não precisa nem abrir. Paulo fala para o seu filho na fé, Timóteo: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Que nós venhamos tomar cuidado com os atalhos. Não existe atalho nessa jornada espiritual que nós estamos trilhando. Deus, se o Senhor falou que é 70, não tem como nós pegarmos um atalho para vivermos isso em 7 anos. Pai, eu não sei por que eu estou nesse exílio. O Senhor me permitiu passar por isso. Mas enquanto eu estiver nesse exílio, eu vou continuar avançando, eu vou continuar construindo. Enquanto eu estiver nesse exílio, eu vou continuar multiplicando, impactando futuras gerações. Enquanto eu estiver nesse exílio, eu vou ser o vetor de prosperidade no lugar que o Senhor me plantou. Eu vou pacificar o lugar que o Senhor me pôs. Deus, eu não sei porque eu estou aqui, mas já que eu estou aqui, eu quero ser o teu embaixador. Quem pode crer nisso? Fica de pé onde você está. Eu quero orar com você. Que nós venhamos passar pelo processo que o Senhor tem
permitido com o que nós viemos passar, mas confiando nele. Sabe, não tem a ver só com você passar, tem a ver como que você vai passar. Porque perseverar no processo é importante. E finalizamos com o versículo 11. O Senhor Deus diz: eu sou quem conhece os planos que tenho para você, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Os planos de Deus para nós são de prosperidade e são planos de esperança. E esse plano vai continuar se desenrolando na tua vida. Você crê nisso? Enquanto você se compromete a florescer aonde Deus te plantou. Feche os seus olhos. Pai, nós reconhecemos tua presença aqui. Espírito Santo de Deus, nós nos submetemos aos teus planos. Hoje, Senhor, eu quero clamar e pedir, independente de qual situação de exílio que tua igreja se encontra, seja uma questão de saúde física, seja uma questão de crise financeira, seja uma crise em relacionamentos ou crise matrimonial, seja uma situação onde existe separação e necessidade de reconciliação com filhos. Pai, nós não sabemos, o Senhor sabe. Seja uma confusão do futuro ou falta de esperança para enxergar o dia de amanhã. Nessa tarde, hoje, nós falamos: Pai, nós queremos continuar servindo e passando por esse processo em fidelidade. Usa-me, Deus, e use-me para a tua glória. Eu sei que talvez não é confortável estar nesse cárcere, um cárcere talvez nas nossas emoções ou em condições que nós gostaríamos que fossem diferentes. Mas assim como o Senhor usou o cárcere do apóstolo Paulo, usa o meu exílio. Assim como o Senhor usou, Pai, o cárcere de José, usa o meu exílio nessa manhã. Por 30 segundos, comece a expressar a tua submissão à soberania de Deus, aonde você está. Abre tua boca e fala: Deus, eis-me aqui.